Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma importante decisão do Supremo, agora de 2020, começo do ano, onde o Supremo estabeleceu exatamente quem tem a legitimidade para propor, ou melhor, interpor recurso extraordinário nas ações de inconstitucionalidade. Preste bastante atenção, porque por mais óbvio que possa parecer a resposta para você, ora, você pode estar pensando, professor, quem pode, nesse caso, interpor recurso extraordinário nas ações de inconstitucionalidade são justamente as pessoas que têm legitimidade para a ação de inconstitucionalidade. Por mais óbvio que isso possa parecer, para alguns legitimados listados pela Constituição Federal e reproduzidos pela Constituição Estadual no que diz respeito à simetria na realidade das constituições estaduais, o Supremo estabeleceu exatamente uma linha divisória entre o ato político do ajuizamento da ação de inconstitucionalidade e a atribuição ou a legitimidade para propor o recurso extraordinário nessa mesma ação de inconstitucionalidade. O Supremo, portanto, dirimiu a dúvida de muita gente e nós vamos analisar exatamente isso. Para que a gente entenda o que o Supremo decidiu, é preciso rememorar o que está no artigo 103 da Constituição Federal, que diz o seguinte: podem propor a ADI e a ADC, o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal. Vamos ficar nesses 5 legitimados porque são os que nos interessam para entendermos o julgado do Supremo. Nas constituições dos estados, o que é natural em termos de simetria é isso aqui: podem propor a ADI estadual, o prefeito e a mesa da Câmara Municipal. Então você tem aqui os legitimados na Constituição Federal e, por simetria, o que trazem as constituições dos estados. Preste atenção agora nesse julgado do Supremo. O Supremo disse o seguinte: por ser uma decisão política, somente os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal ou, por simetria, os que são previstos em Constituição Estadual, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade. Está aqui. Então o Supremo disse o seguinte: a propositura da ação de inconstitucionalidade é um ato político. Então somente os legitimados lá listados podem efetivamente fazê-lo. Então, por exemplo, se você está diante de uma ADI proposta pelo presidente da República, a ADI precisa ter a assinatura do presidente da República. Se você está diante de uma ADI proposta por um governador de estado, a ADI precisa ter a assinatura do governador de estado. Diz ainda o Supremo: ressaltou, entretanto, que os atos de natureza técnica subsequentes, então veja a situação de contraste. A decisão de ajuizamento é uma decisão política, é um ato político, o ajuizamento, enquanto que os atos subsequentes têm natureza técnica, são atos técnicos, que os atos de natureza técnica subsequentes ao ajuizamento da ação devem ser empreendidos pelos procuradores da parte legitimada. Citou o precedente do Supremo Tribunal Federal, lá no julgado, no sentido de que os recursos em ação direta de inconstitucionalidade podem até vir assinados pelo legitimado, conjuntamente com o procurador, mas que seria essencial a presença de advogado. O Supremo disse, portanto, que os atos subsequentes ao ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade precisam ser assinados pelos procuradores que representam o ente, ainda que em conjunto com o legitimado, o mesmo legitimado cuja decisão política do ajuizamento da ADI emanou, mas os atos subsequentes são técnicos, razão pela qual precisam ser assinados pelos procuradores do ente federado. Então, imagine a seguinte situação hipotética: governador ajuiza a ADI no TJ contra a lei municipal. TJ declara a inconstitucionalidade da lei municipal. A pergunta: quem pode interpor esse recurso extraordinário? Por se tratar de lei municipal, vão poder apresentar o recurso extraordinário aqui para a defesa da constitucionalidade da lei, tanto no caso o procurador do município, quanto no caso o procurador da Câmara dos Vereadores. Como fica isso? Presta atenção no quadro. No que diz respeito ao ajuizamento, o Supremo disse que isso é um ato político, uma decisão política, somente o legitimado, Constituição Federal e Constituição Estadual, pode assinar a ADI. Muito bem. Nos atos subsequentes, o Supremo disse que se trata de um ato técnico, os procuradores precisam assinar os atos subsequentes, ainda que em conjunto com o legitimado, aquele previsto na Constituição Federal ou na Constituição Estadual.
Assim, no caso hipotético, o procurador do município ou da Câmara de Vereadores é que podem interpor o recurso extraordinário no Supremo, justamente por se tratar de ato subsequente, portanto técnico, e portanto que necessita da presença do procurador, do advogado. A mesma situação, a mesma regra, se aplica para a ADI de lei estadual. O recurso extraordinário poderia ser apresentado tanto por procurador de Estado quanto pelo procurador da Assembleia Legislativa, poderiam apresentar RE em defesa da lei estadual. Então preste muita atenção e tenha esse quadro aqui na cabeça todas as vezes que lhe for questionado quem tem legitimidade para os atos subsequentes ao ajuizamento das ações de inconstitucionalidade. O ato de ajuizamento decorre de uma decisão política. Esse ajuizamento precisa ser assinado pelo legitimado do artigo 103 da Constituição Federal ou pelos legitimados nas constituições estaduais, mas os atos subsequentes são técnicos e precisam da assinatura dos procuradores, porque nesse caso são eles quem fazem a representação do ente em juízo, ainda que a assinatura do procurador venha em conjunto com a assinatura do legitimado. Mas nos atos técnicos não pode faltar a assinatura dos procuradores. Foi justamente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.126.828. Muita atenção, porque é uma questão que envolve diretamente a Fazenda Pública, então a chance disso estar na sua prova da advocacia pública, seja na prova objetiva, subjetiva ou oral, é muito grande. Trata-se de uma questão bem específica da Fazenda, que trata das suas atribuições, a atribuição mais simples do procurador, que é a representação do ente público, nesse caso, na ação de controle. Todos os atos subsequentes ao ajuizamento são atos técnicos que necessitam, portanto, da assinatura do procurador. Anota essa aí no teu caderno, anota essa no teu material de controle de constitucionalidade ou no teu material de Fazenda Pública, porque a chance de cair é muito grande. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.